Olá, professoras e professores. Eu estou mostrando para vocês aqui a minha tela completa, já aberto no software que eu estou usando para gravar a tela, né? Que é o Debut. E, bom, vamos diminuir ele aqui para nós continuar nossa conversa sobre a construção dessa disciplina remota, né? Então eu já deixei algumas coisas prévias construídas desde ontem, que é para auxiliar, vamos dizer assim, na velocidade aqui do nosso processo, tá? De qualquer modo, vamos trabalhando aqui. Então, nossa conversa de agora é para a gente tentar estruturar, não é, o que nós estamos fazendo e algumas decisões que nós estamos tomando, tá certo? Para encaminhamento, vamos dizer assim, da construção de uma disciplina remota básica primeiro, tá? Então, vamos lá. Um dos primeiros pontos que nós trabalhamos, deixa eu sair aqui do mouse e voltar para cá e pegar uma corzinha aqui que eu não me lembro de ter utilizado. Vamos por aqui. Ok. Um dos primeiros pontos que nós estamos trabalhando, e isso aqui é crucial, é efetivamente decidir qual é a disciplina que nós vamos construir para ser oferecida, tá? Isso é um ponto muito importante. E uma das dicas aqui sobre essa questão da disciplina que nós escolhemos é a parte da disciplina ou a disciplina toda que tiver menor variação, vamos dizer assim, de conteúdo, isso para iniciar, tá? O que eu quero dizer, né? Eu já dei esse exemplo para você. Se eu trabalhar com, por exemplo, direito romano, eu tenho uma disciplina que vai ter pouco retrabalho. Por quê? Porque vai mudar a abordagem do direito romano, mas o conteúdo duro da disciplina não muda. É diferente, por exemplo, de eu trabalhar uma disciplina que envolvesse alguma coisa de taxas, tá? Isso aqui altera muito, né? Então você fazer uma disciplina remota que envolva essa parte de contabilidade ou de economia, aí é uma área que eu não saberia explicar direitinho para vocês, mas o que envolver essa mudança muito brusca de taxas, isso aqui tem mais retrabalho. Isso não é um pecado, tá? Isso é só uma característica do conteúdo da disciplina. Mais retrabalho e uma disciplina que tenha um núcleo duro mais fixo, né, como cálculo, direito romano, a própria filosofia da tecnologia, você tem menos retrabalho. Tá? Isso é uma característica bem importante quando a gente começa a trabalhar na educação à distância, quando a gente começa a trabalhar com as disciplinas remotas. Tá? Então, como é que a gente faz? Mas a minha disciplina é uma disciplina que as coisas mudam muito rapidamente. Né? As disciplinas dessas áreas de design, de programação, né? Vocês veem que elas mudam muito rapidamente. Então, você seleciona um núcleo duro e quando faz as gravações, você faz as gravações por blocos menores. Tá? Por que blocos menores? Porque ao escolher minha disciplina aqui, tá certo? Quando eu escolho a minha disciplina e eu tenho aqui os blocos que vão compor a disciplina, se eu tiver uma disciplina que hoje tem esse tipo de bloco, mas um bloco desses amanhã não funciona mais, porque, sei lá, mudou a programação, então eu venho até aqui, eu cancelo um bloco pequeno e encaixo um bloco mais atualizado. Então, se a disciplina de vocês ela sofre muitas mudanças de interpretação, muitas mudanças nesse conteúdo, né, aí é importante trabalhar com blocos de conteúdo menores, tá certo? Então, isso vai ajudar vocês na composição da disciplina e na manutenção de atualização dela. Quanto menos a gente tiver que mexer nesses blocos da disciplina, certo? Menos retrabalho você vai ter. Tá? Então isso está diretamente ligado à ideia de retrabalho. Que no nosso caso tem um custo tanto de energia quanto um custo literal mesmo, um custo financeiro. Tá? Você imagina, a gente uma vez montou um CD de treinamento para pequenas distribuidoras de gás utilizar aquele negócio do imposto único. É uma área que eu não entendo nada. Então a gente trabalhou com 3 contadores. Tá? O que aconteceu?
né? O CD que foi gravado, ou DVD, agora não lembro, mas eu me lembro que o custo, né, de produção desse CD ficava em torno de R$ 34.000. Quando nós estávamos no final, não é, houve uma mudança, tá? E aí lá vai o retrabalho. Para a pessoa que está investindo nessa construção, teve o custo de tempo, o custo das gravações, os custos de estúdio, o custo de equipe externa, o custo de captação de imagem, o custo de editoração. Envolve muita coisa, então é por isso que era legal a gente aí se habituando a essa situação. A expectativa é que amanhã ou depois, se nós seguirmos um caminho evolutivo, cultural que tem acontecido nessas implementações de disciplinas remotas, de educação à distância, é ter um grupo que auxilie nesse processo, naquelas partes que o professor não tem, vamos dizer assim, obrigação de entender, como por exemplo programação em Flash, programação de web, programação de site, essa coisa toda. Então tem um pessoal que tem isso como seu objeto de estudo e seu objeto de trabalho, né? E esse pessoal é reticente demais a retrabalho, como qualquer um, né? Então vamos lá. Um segundo ponto que é bastante importante para nós aqui, tá certo? Envolve a tomada de consciência de conexões e velocidades, tá? Internet dos nossos alunos e alunos, tá? Por exemplo, se eu vou trabalhar aqui com vídeo, eu inevitavelmente, se eu for trabalhar com vídeo, eu vou criar aqui uma indicação só para ficar muito claro para vocês, tá? O vídeo, em termos de pacote de informação, tá? Eu vou chamar ele de XXX. Ele tem 3x de volume de informação. Quando eu trabalho com áudio, eu tenho um pacote de informação XX. E quando eu trabalho só com texto, tá? Eu tenho um volume de informação X. Esse volume de informação aqui, ó, ele impacta diretamente na internet, tá? Então, de repente, você consegue visualizar através da sua internet os PDF, os textos, essa coisa toda, mas você não consegue visualizar vídeos, ou então os vídeos ficam travando, tá? Então, é muito importante saber esse contexto. Não é uma informação assim que precisa ser uma verificada cientificamente. Se for, melhor. Mas é importante que você saiba que as conexões no Brasil são conexões bastante complexas, tá? Não é fácil a gente trabalhar disciplinas remotas, né? Vocês viram aí o que aconteceu com essa história de usar para educação básica, e a gente mesmo aqui fazendo as nossas coisas, a gente tem às vezes uns tropeços e teoricamente a gente é ponta de iceberg. Nós aqui, eu estou presumindo que a maioria de nós tem condições de ter uma conexão de razoável para boa ou muito boa, né, na internet, mas nossos alunos não têm, né? Certo? A maior parte deles, os que têm, é uma coisa que vem da família, né? Isso é uma pressuposição, tá? É só para dizer para vocês ter consciência de que quando a gente monta um conteúdo, não é? Os conteúdos precisam ser montados de forma que as pessoas consigam receber esse conteúdo, tá? Senão não vai funcionar. Imagina, eu não tenho um canal para entrega do material que eu estou produzindo, então isso é sem sentido, né? E aí, fazendo isso, a gente faz essa reflexão de como seriam as conexões, né, dos nossos discentes, e eu posso dizer para vocês que as conexões dos nossos discentes, elas estão de ruim para razoável, tá? Quando é isso do discente, tá? Quando são as famílias, né, quando a gente pergunta assim, mas a família, né, como é que é a conexão na sua casa, vamos dizer assim, né? Você mora em casa? Não, moro na casa de estudante, ou moro numa residência de estudante, ou numa comunidade, sei lá. As conexões não são nada boas, tá? Os que vêm do interior do estado, ou que estão no interior do estado, então, sofrem um pouco mais com isso. Mas as respostas mudam quando é o pessoal que fica em casa, que tem uma conexão mais razoável em razão das estruturas familiares. Então, saber dessa conexão é importante. E tendo essas duas informações, né, decidindo a disciplina, tomando consciência, vamos dizer assim, das conexões, né, que vocês veem lá, nós chegamos para um terceiro ponto dessa imagem, que vai envolver então a decisão sobre o tipo de material, equipamento mínimo necessário, etc. O que nós estamos fazendo nesse curso é imaginando uma conexão 3G
e conexões em casa equivalentes à conexão 3G, portanto razoáveis e ruins. Não é? Nós estamos, para facilitar para nós na construção da disciplina, focados, o mínimo possível é um PDF, tá? Ou um artigo de texto, né? Esse é o mínimo possível, né? Que é o que vai ter o menor consumo aqui, ó. Tá certo? É o que vai gerar o menor consumo de dados aqui, ok? Então a gente está optando por ter isso aqui, o texto, como o mínimo, né? O que nós queremos é o mínimo. E outros elementos, tá? Tanto o tipo de material, desculpa, como o equipamento mínimo, eu consigo acessar, então, essa formação aqui que nós estamos propondo para vocês, tá? E tem outros elementos que a gente deve levar em consideração, que são mais subjetivos e que são bem difíceis. Por exemplo, eu acredito que numa situação como a que nós estamos vivendo, me parece que o professor... ele precisa, vamos dizer assim, enquanto profissional mesmo, tá? Profissional da docência, ele precisa ter agora, nesse período, um nível de empatia, né? Se preocupar com a sua empatia em relação aos seus alunos, né? Ouvir, se colocar e tal. Os níveis de exigência, tá? Eles devem ser progressivos, tá? Eu me considero um professor que tem um certo rigor, né? Inclusive isso confunde muitos alunos, porque eu sou muito próximo, muito amigo e tal, mas eu procuro não perder o meu rigor, né, acadêmico enquanto docente, né? Então eu sei que nessa época eu baixo um pouco essa exigência, eu trabalho com prazos mais amplos, eu procuro tornar o conteúdo mais claro, eu carrego mais, vamos dizer assim, a palavra é perigosa, né, nesse campo da docência, mas de alguma maneira eu paternalizo mais a minha ação. E quando eu falo paternalizar, não significa colocar a mão por cima, né? A mão por cima da cabeça, não é isso, não. Tem um ditado que eu não me lembro qual é, mas é mais ou menos isso. Eu continuo com a mesma exigência, mas assim, e o meu cuidado, vamos dizer assim, com eles tende a aumentar, né? Então são esses elementos subjetivos que eu coloquei aqui no campo do etc, tá? Que o pessoal que é de áreas assim que trabalham mais, eu acho, com essa pegada da psicologia e tal, poderiam nos ajudar mais. Mas o que eu tenho certeza para dizer para vocês, e é uma certeza tácita, é que quando nós estamos numa situação como aqui estamos, nós tendemos a estar mais fragilizados, tá? Então vamos adiante. Dito isso, nós vamos então para as nossas bases iniciais na construção dessa disciplina que vocês já estão abrindo no Google Classroom, para que eu veja. Depois eu vou fazer vocês terem um retrabalho, olha aí, ó. O retrabalho vai ser vocês abrirem as próprias disciplinas de vocês. Não é? Ao invés de ficar dentro do espaço do Google Classroom do curso, vocês terem então esse espaço para vocês, tá? E aí vai demandar um certo retrabalho. É nesse sentido, tá? É por isso que eu tenho insistido com vocês o seguinte, ó. Todo o material que vocês vão usar, todo o material, tá certo? Ele precisa, tá? Por uma questão de segurança, e isso acontece demais na web. Quem de nós não estava lá escrevendo seu artigo, escrevendo seu resumo e tal, e daí dá um piripaque no computador e a gente perde tudo, né? Tá certo? Perde o que escreveu, é um estresse e tal. Então a gente sempre faz uma redundância de material, sempre espelha, tá? Então por isso é que eu estou pedindo para vocês, né? Colocar lá o material de vocês no Classroom, né? Que vai funcionar nesse caso como se fosse um lugar para vocês guardarem as coisas, né? No Classroom e no Drive, não foi isso que eu pedi? O Classroom, ele abre uma pasta no Google Drive automática, tá? Então o material fica lá no Classroom e no computador pessoal de vocês. Para pelo menos nós termos dois caminhos. Eu e a Lu, a gente ainda fez o seguinte, a gente comprou um HD externo, na verdade é um SSD externo, tá certo? E toda sexta-feira, sábado, a gente deixa o computador de noite fazendo um backup de tudo que eu tenho dentro da máquina, que eu trabalhei naquela semana, para dentro do HD. Então eu tenho 3, mas 2 eu acho que já vai dar conta. 2 o quê? 2 lugares onde vocês têm o material de vocês, para caso um deles dê problema, vocês tenham de onde tirar. Então voltando aqui para a nossa imagem.
A conexão no estado, né, regular ou boa. Eu tinha dito regular ou ruim, não, regular ou boa, tá certo? No Brasil, tá? Se eu chegar em alguns lugares, né, como... Tem lugares que é bem mais difícil a conexão do que nós aqui. Né? Nossas alunas e alunos então desfrutam desse tipo de conexão e a gente tem que levar isso em consideração. Nem todos os docentes ou discentes estão habituados a trabalhar com disciplinas de graduação ou pós remotamente, e isso tem que ser levado em consideração. Vocês imaginem, olha a problemática que foi a gente pegar um sistema consolidadíssimo, como é o caso do Google Classroom, e como deu problema para conseguir entrar na turma. Tá? Uma coisa que na cabeça dos técnicos que criaram era só botar lá um endereço, o código, e entrou e pronto. Então as coisas começam a dar problemas, que são problemas assim que esse grupo chama de problemas emergentes e inesperados, tá? Que não poderiam ser previstos, né? Eu custo acreditar nisso, tá? Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, mas acontece, né? Eu não imaginei que nós iríamos ter problemas para se inscrever no Google Classroom, tá? E assim outros, né? Tipo, a gente trabalha com o Solar há quanto tempo e eu não tinha me tocado que determinados links não abrem, outros abrem, é um negócio meio diferente, tá? Vamos lá. E aqui nós temos que ter um cuidado especial com esse item 4, tá? Nós não podemos nos arriscar com sistemas muito complexos, nem arquivos muito pesados, tá? A não ser que você tenha feito uma testagem antes com um grupo, tá? É que nem desenvolver um veículo, né? Você testa um avião, um carro, o que for uma bicicleta, você faz inúmeras testagens antes de... E nós não tivemos esse tempo. Então a gente tem que trabalhar dentro do feijão com arroz, né? Não dá para inventar a história agora. Tá? Com o tempo vocês vão estar inventando histórias, né? Eu, por exemplo, não estou inventando histórias de como editar o vídeo, botar efeitos de passagem, fazer grandes mudanças, cuidar com espaço de ambientação, com essa coisa toda, né? Aliás, espaço de gravação, né? Eu estou tendo que ser rápido em razão do tempo que nós temos, tá? E a nossa preocupação sempre foi vocês terem esse acesso a essas informações que depois vão ser transformadas em conhecimento, né? E também vocês se terem, né, algo assim, vamos tentar trabalhar com esse tempo aí que a pandemia nos impôs, né? Essa mudança nos tempos, tá? Então vamos lá. Esse cuidado é importante, tá? Não é a hora de arriscar agora com nada que seja muito mirabolante, né? Então é só aquilo que você domina, tá? Aqui o grande barato nosso é correr com segurança, tá? Opção sempre por o mais seguro, ok? Essa cultura do home learning, né, ou do distance learning, como vocês quiserem chamar agora, né? Existem diferenças, mas a gente pode depois conversar mais sobre isso. Ela ainda precisa ser consolidada, tá? Imagina, vejam vocês os trabalhos e as formas que vocês estão passando, tá? Os estresses em relação a esse curso que vocês estão passando, né? E eu ainda submeti vocês a uma metodologia que eu sei que a maioria não está habituada, né? Que é aquela coisa da educação à distância das antigas, tá? Que é o pace free, lembra que eu coloquei o pace, o place e o time, né? E é muito difícil da gente, né, a gente trabalhar nessa perspectiva de curso radicalmente aberto, tá? Tanto é que as coisas vão tomando mais forma na medida em que eu vou mexendo nesse free aqui, né? Quando eu vou mexendo nisso aqui, vai facilitando para vocês. Nós não vamos poder trabalhar nas nossas disciplinas com os nossos alunos dessa forma, e eu preparei uma série de coisinhas para mostrar para vocês aqui. E nós ainda não temos na universidade um grupo, o hábito de criar projetos e tal, que envolvam, vamos dizer assim, essa formação de um grupo para a produção de conteúdo. Então a produção de conteúdo é nossa mesmo, tá? Aí eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado para não extrapolar nossa autoexigência, tá? Seguindo o baile. Então qual é a nossa proposta, né? De fato, dito tudo isso, construir a tecnodocência e os MAIDs, né, que são materiais autorais digitais educacionais. Então, quando eu falo construir a tecnodocência, é esse conceito que a gente tem trabalhado, que é o resgate, vamos dizer assim, do professor, de tomar consciência, né, da sua epistemologia de trabalho, né, das suas bases de trabalho e, principalmente, essa integração do técnico com a docência, tá? Essa é a ideia, né?
E aí vem a pergunta, então, né? O que, que a gente vai trabalhar em termos de design metodológico, didático para entrega do conteúdo? Olha que nome bacana, né? Tá certo? Eu nem pensei em sigla, né? Porque era tanta letra aqui que eu ia ficar confuso, mas enfim. Nós optamos então, nesta primeira versão, nessa primeira abordagem, tá certo? Por um modelo seguro, que nem eu disse anteriormente, sem muitas invenções didático-metodológicas, tá? A gente está escapando disso. Que modelo é esse, né? Que modelo seguro é esse, afinal de contas, né? Esse modelo ele tem um fluxograma, tá? Ele é o modelo básico, vamos dizer assim, para esse trabalho remoto. Primeira coisa é isso que vocês já fizeram, definição de textos em PDF que serão disponibilizados gradualmente em intervalos de tempo, salientando, tá, que esses textos aqui que eu botei, né, que é a ideia básica, eles podem ser também, sempre ter um texto em PDF é importante, mas dois focos de materiais, duas fontes de água, né, que seriam as fontes de conteúdo, são importantes. Você pode ter então um texto, se você quiser, tá certo? E também junto uma palestra sua gravada em podcast ou em videocast explicando esse texto, tá? Ou você pode ter um vídeo seu comentando no YouTube sobre esse texto, sobre esses assuntos, ou ainda você pode buscar, não é, algum autor, alguma gravação de alguma palestra, alguma apresentação em congresso que esteja em vídeo ou em áudio, e você pode colocar o link lá para os seus alunos. Então esse é o primeiro passo que a gente está fazendo, né? Primeiro passo depois de ter definido qual é a nossa disciplina, tá? Ok? Então, mas só podem ser textos, né? Essa é a questão que a gente tinha colocado. Não. Quando a gente fala de material textual, tá certo? Pode envolver imagem, vídeo, áudio, escrita, qualquer um desses, tá? Você pode substituir. Agora, por questões históricas, veja bem, por questões históricas vinculadas a esse ato de ensino, aprendizagem e avaliação, nós estamos historicamente muito acostumados a trabalhar com texto. Como a gente está optando pela segurança, então ter um texto pelo menos nos dá maior segurança. Eu não colocaria 2 áudios, 2 vídeos, entende? 2 palestras de professores, não, eu botaria um texto e uma palestra. Tá? Ainda que eu entenda que culturalmente hoje a meninada está muito mais aqui, né? Nessa coisa de ver vídeo, né? Tudo é resolvido agora pelos youtubers, né? O que é um terror na minha cabeça isso. Mas enfim. Vamos lá. Então, feito isso, a gente vai agora para o segundo passo, né? Definidos os materiais, esses devem estar todos agrupados em uma pasta digital no seu computador, tá? Isso aqui é aquela coisa da segurança, e uma outra pasta. Então aí tem a pasta da filosofia da tecnologia, né? Que foi o que eu fiz. Lá eu vou estar botando os PDFs, os links de vídeo, podcast, etc. Eu já mostro para vocês isso. Esses links, né, você copia e cola no editor de texto, né, porque você não precisa necessariamente baixar o vídeo para subir, né, você pega, eu abro um editor de texto, no meu caso eu trabalho muito com bloco de notas, vou lá, copio, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui algum, agora mesmo eu estava numa reunião do conselho, tá, a gente está discutindo sobre um elemento, e aqui, ó, leis de transparência. Então aqui eu pego e abri rapidinho, colei os portais, né, que eu vou olhar depois, tá? Vamos pegar um outro exemplo agora aqui. Links curiosos, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pronto, olha aí, ó. Esse aqui já tem a ver com o nosso curso, né? Ó, links curiosos para o DIT-DIC, tá? Que é o nome estranho, a nossa sigla estranha, né? Então aqui tem uma série de links que a gente está passando, né? O que é o Twitter e como criar, como usar o Twitter, como usar o WhatsApp, são coisas que eu vou disponibilizar para vocês. Já estão aqui, tá? Como eu estou dedicado a essa tarefa, eu ainda estou colocando aqui na minha tela principal, mas eu abrindo aqui para vocês verem, eu tenho um espacinho aqui, que é o nosso espaço do curso, desse que a gente está fazendo. Vamos lá, ele está dentro aqui do Audacity, porque eu estou usando muito áudio, eu acabei deixando por aqui, ó, curso DIT-DIC, tá certo? E aí aqui eu tenho tudo organizadinho, né? Resposta do fórum, texto, vídeo, né? O que foi mandado para vocês, por exemplo, de vídeo, tá aqui. Tá certo? Então fica tudo organizadinho. É isso que eu estou pedindo para vocês fazerem, tá? No nosso caso, para dar um exemplo mais concreto, eu abri uma pasta como se eu fosse colocar a filosofia da tecnologia. E aí eu até mudei o íconezinho aqui. Você sabe que esse ícone aqui a gente pode mudar, tá?
Se você quiser ter um highlight, no caso eu mudei o de filosofia e tecnologia, porque aqui ó, eu estou preparando o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ok? Vou até deixar aberto. Vamos voltar para cá, para a nossa apresentação. Então, isso que eu estou dizendo, abre a pastinha, né, filosofia da tecnologia, está aqui a pastinha aberta, tá certo? Abro ela aqui e também puxo ela lá pro Google Classroom ou então pro Google Drive, tá? Já no meu caso eu trabalho muito com o OneDrive, então ele sobe automático e aí eu fico com 2 lugares onde tem esse material. Vamos adiante. Né? Então aqui os links você só vai copiar, né? Link e botar uma referência. Vamos seguir o baile. Temos mais uma caminhadinha aqui antes de eu mostrar para vocês concretamente como é que isso está ficando. E como vai se dar esse movimento, né? Esse movimento aqui é bem legal, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente estrutura isso numa planilha do Excel, que é como eu faço, mas vocês podem fazer em outro canto. Disponibiliza um PDF e um link de vídeo, define um intervalo de tempo, no caso aqui eu vou brincar e vou dizer que eu vou dar de 3 a 5 dias para o pessoal ler e assistir o vídeo, tá certo? Disponibilizei hoje, dou 3 dias, 4º dia já é uma outra atividade, entramos para o bloco 2. Aí vai abrir a seguinte informação para eles. Isso tudo vai estar programado no Google Classroom como atividade. Você tem lá, aparecer a atividade quando, né? Já mostro isso para vocês. Então daqui a 3 dias vai aparecer o bloco 2 que vai estar escrito lá. Solicita um comentário sobre a parte do texto, aí vou escrever o cabeçalho direitinho, ok? Então para que eles se manifestem, para que eles se mobilizem, tá? Que é o que eu não estou fazendo com vocês, não estou fazendo essa exigência, né? Faço isso com os meus alunos de graduação ou pós. Então eles têm que colocar uma mensagem, no caso do mural ou do fórum, sobre o que achou significativo no texto e uma mensagem sobre o que achou significativo no vídeo. Tá certo? Dou mais 2 ou 3 dias para eles postarem os comentários. Isso está fechando uma semana mais ou menos, tá? E aí, depois desses 3 dias, né? Eu vou mostrar isso tudo para vocês com datas já. Depois desses 3 dias eu vou para o bloco 3, não é? E ofereço um quiz, né, com perguntas, né, sobre o texto e o vídeo. Aí isso aqui tem uma manobra subreptícia, né, que é a seguinte. Como teoricamente eu vi todo o vídeo, eu conheço o vídeo que eu estou aplicando, eu vou fazer perguntas que vai fazer com que eles tenham que ver o lance do vídeo ou do podcast. O interessante é que daí, para eles responderem isso corretamente, eles vão precisar ver todo o vídeo, de fato, tá? Eles vão precisar assistir os vídeos, né? E vão precisar comentar no mural a passagem do vídeo, ok? Então essa é uma manobra, tá certo? É uma manobra didática para fazer com que eles vejam ou ouçam o podcast de fato. Dou mais 2 dias ou 3 para a resposta, e aí eu tenho o meu primeiro bloco de conteúdo aqui, equivalendo a, vamos dizer assim, 3, vamos dizer, pegar 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias e esse conteúdo aqui pronto. Próximo, repito o mesmo processo e vou avançando na minha menta. Compreenderam? Então essa é o que a gente tá trabalhando agora e é assim que a gente vai ensinar para vocês essa coisa da disciplina remota. Volto aqui para a mesinha. Então vamos lá. Nós temos o que? Bloco 1. Apresento o conteúdo, não é pontuado, tá? Isso aqui não é pontuado, ok? Na minha cabeça, a obrigação deles olhar o conteúdo e delas, né? Olhar os conteúdos, ver o que está lá escrito, assistir o vídeo, o PDF, tudo aqui dentro, tá? Ok? Bloco 2, bloco de interação. Aqui a coisa já começa a mudar, porque esse aqui é pontuado. Tá? No meu caso é pontuado e vale frequência. Você não tem como controlar a frequência à distância, tá? Lembra o seguinte, ó. Já falei isso para vocês. 64 horas aula no presencial, tá certo? Representam, na forma como nós estamos hoje numa disciplina de 4 créditos, são 16 encontros no semestre, certo? Na disciplina à distância, 64 horas... não precisa, aqui eu estou botando a distância ou remota, tá certo? Ela não tem esse número de créditos aqui, ela tem um número de créditos, desculpa gente, ela tem um número de créditos atribuído sim, que é uma disciplina de 4 créditos, né? Então eu vou pressupor que esse meu aluno ele vai olhar durante 200 minutos, né? Que é 4 créditos, 50 cada um, mas eu não tenho isso aqui, ó. Isso aqui não rola, tá certo? Não acontece. Eu posso dar, para fazer um curso de 64 horas, eu posso oferecer um mês,
e ele vai ter que resolver as 64 horas em um mês, ou eu posso dar um ano, ou eu posso dar um semestre. Entende? O intervalo de tempo na modalidade remoto à distância é diferente, entenderam? Isso é muito importante de vocês compreenderem para nós irmos avante aqui nesse processo. Então eu preciso estabelecer, porque a universidade ela precisa da frequência, tá? Então eu vou estabelecer uma relação entre as postagens e a frequência, ok? No meu caso, vamos dizer assim, se é 75%, eu vejo muitas frequências pelas postagens e atividades. Então se eles deixarem de fazer 75% das postagens, se eles deixarem de fazer mais do que 25%, né, 70% de presença, né, se eles deixarem de fazer mais, se eu dou 10 postagens, eles deixarem de fazer 4, eles entram em excesso de falta também, tá certo? Não é só problema de pontuação, é falta também. Então se eu dou 10 materiais, eles têm o direito de não fazer 3, sem entrar em excesso de falta, ok? Essa equação vocês vão arrumar. Se vocês vão trabalhar com 20 materiais, aí vocês relacionam os materiais e as postagens, tá? Eu sei que isso deve ter ficado meio confuso. Se ficou, vocês me avisam aqui nos próprios comentários do YouTube que eu explico só esse ponto aqui, tá certo? Então essa postagem deles de interação, que é essa que está aqui no bloco 2, que eu mostrei para vocês, tá certo? Vamos lá aqui. Essa aqui, ó, do bloco 2, ok? Tá aqui. Ela é uma postagem de interação e vai valer ponto, tá certo? De 0,5 a 1 ponto, e também vale frequência, tá? Se eu exigir 10 interações e o fulano deixar de participar, se não participar de 4, aí ele já entra em procedimento aqui de frequência. Isso é o que se usa na EAD, eu estou usando mesmo nas disciplinas remotas. E finalmente o bloco 3, pergunta e resposta. Aqui a gente vai ter o grosso da nossa pontuação. Ele é pontuado, o quiz é pontuado, tá certo? São perguntas que devem ser respondidas e ainda vale frequência também, ok? O quiz pode lhe dar uma avaliação bem direta, tá? É bem interessante. Ele mesmo já corrige, né? E aí para o quiz, né, em relação ao bloco 3, eu tenho aqui um crime didático para relatar para vocês. O mais interessante, em primeiro momento, talvez seja utilizar perguntas objetivas, tá? De marcar mesmo, certo? Mas nada impede de você abrir espaço lá na sua enquete do Google Forms, nada impede de você abrir espaço para ter uma avaliação escrita. A avaliação escrita nos dá um pouco mais de mão de obra. E depois que eu escrevi essa imagem aqui, eu pensei o seguinte, é porque quando você está trabalhando na modalidade remota, ou na modalidade de EAD, né, em geral aqui o número de alunos é muito maior, tá certo? Imagina eu fazer para vocês um quiz desse, né, dentro desse modelo e dar respostas abertas longas, tá? Eu vou ter que corrigir 210 manifestações de vocês, isso é impossível para mim, tá certo? A saúde não aguentaria. Então, seguramente, se eu fosse usar uma avaliação dessas com vocês, eu trabalharia com perguntas e respostas objetivas, tá? Mas nada impede de usar outra, só para vocês saberem. Quando você tem uma turma de 5, 10, 12, 15, 20, 30 alunos, ou talvez até mais, você consegue dar conta, mas se for trabalhar na modalidade aqui com 1000 alunos, né, você fica torcendo para ter um robô realmente para corrigir as coisas, tá? É um dos calcanhares de Aquiles muito intensos dessa coisa do remoto e do EAD quando é feito na ideia do massivo, né? Lembra que a educação à distância ela nasce no mundo para atender massivamente, né, grandes grupos, né? Então vamos adiante. É muito importante então que os espaços digitais sejam os mais simples possíveis, né, para serem utilizados, né? E se for criar obstáculos, o processo fica comprometido, tá? Então às vezes a gente complexifica muito e a nossa proposta remota morre antes mesmo de começar, porque as pessoas têm dificuldade de acesso. Quantos de vocês usando o Google Classroom, isso não é um problema só de vocês não, tá? O sistema deveria ser um sistema que uma pessoa que nunca tivesse usado deveria simplesmente sair, sentar e fazer. É que nem assim, liquidificar uma vitamina de banana no liquidificador, tá certo?
Já se você vai usar um desses liquidificadores mais modernos, a gente já tem que ter mais explicações, né? Mas, entende? É para ser, quanto mais parecido o ambiente que a gente vai estar trabalhando for, de você chegar lá e acender uma lâmpada, né, no interruptor, melhor é, tá certo? Agora, se você vai pegar uma dessas lâmpadas com LED, você já tem um controlezinho lá para botar cor, intensidade, não sei mais o que, já precisa de mais explicação. E o problema, vocês não vão estar junto das pessoas para explicar, tá? A mesma coisa acontece com o conteúdo, tá? Na filosofia, a gente sofre demais quando trabalha na modalidade remota ou à distância, quando a gente trabalha com filósofos mais pesados, tá? Não é fácil. Eu trabalho muito com podcast, com vídeo. Se vocês olharem no Coruja Nusa Lanterna, tem lá a Filosofia da Tecnologia, tem uma ruma de gravação tentando explicar passo a passo. Tem livros que eu leio o livro e vou comentando o livro. Tá certo? Então essas coisas a gente tem que fazer. Vamos ver concretamente aqui como é que está indo a coisa no meu computador agora. Estou voltando para minha pasta, né? Já fiz aqui. Aqui, né? Ó, lembra que eu falei para vocês num determinado momento que eu tinha o hábito de criar uma planilha com o nome dos alunos, e como eu trabalho com um tipo de avaliação que vai valorando tudo que eles fazem em sala de aula, eu peguei aqui um exemplo, tá? Isso aqui é uns alunos nossos que eu peguei e recortei do SIGA, né? Ok? Nessa turma tinha 43 alunos, né? E aí eu venho aqui, ó, e boto as datas, né, e as atividades. Então nesse caso aqui eles tiveram 4 atividades no período dessa disciplina, e eu vou pontuando aqui para eles, tá? Crio uma tabelinha aqui de checkpoint, cada uma valia quanto então aqui, valia de 0 a 2 pontos, eu acredito, uma coisa assim. Crio uma correspondência, e essa tabela os meus alunos eles têm acesso, tá? Olha aqui, ó, essa atividade de 29 de maio, olha como poucos entregaram, ó. Tá vendo que tá muita gente zerada? Já a atividade aqui, ó, de 22 de março foi muito mais participativa, né? Essa daqui não. Estão vendo que tem muito zero? Então isso aqui são alunos que não entregaram. Este é um fenômeno que nós vamos ver acontecer no nosso curso, tá? Nós vamos ver isso acontecer nesse curso que nós estamos agora. No início a participação é bem maior, depois há uma tendência a ir caindo. Tá, isso acontece muito nas disciplinas remotas, então você tem que estar toda hora dando uma injeção, né, de ânimo para as pessoas, tá? De tempos em tempos lá vai uma injeção de ânimo, né? Um quiz, um filme, sugere que nós vamos assistir um filme, vamos discutir o filme, isso vai ser pontuado. Tá? Tem que valorar, tá? Aqui também eu tive eu não sei de quando é que foi isso aqui, mas enfim, aqui também teve muita gente que não entregou essa atividade, tá? E eu vou botando essa planilha que vocês estão vendo aqui, ela é disponibilizada para eles através do Google Drive. Eu mando o link, que nem mandei para vocês, aquele link com a ordenação do curso. Eu mando para os meus alunos um link para que eles acompanhem como é que está sendo a composição de nota deles. Assim, eles, se quiserem, eles podem entrar em contato comigo antes mesmo de dar um problema irreversível na nota, tá? E faço o mesmo com frequência. Então entenderam aqui a nossa planilha, né? Nomezinho de todo mundo, copiado e colado do SIGA. Atividades aqui, todas elas marcadinhas. Faço um checkpoint aqui, só para ter um somatório parcial. E eles vão vendo o que eles fizeram. Por exemplo, aqui o Alisson sabe que fez a atividade primeira, fez a segunda, fez a terceira, foi bem feita. A quarta ele já não entregou. A de 29 de maio também não entregou. Então vou continuar somando aqui até chegar no final. Então quantas atividades eu tinha programado aqui no semestre, tá? 13. Viram? Tem 13 atividades, tá? Que eu peguei só para exemplificar para vocês, tá? Então tem 13 atividades programadas, aqui seria a nota final deles, tá? E eu crio uma correspondência matemática para chegar aqui de 0 a 100 ou de 0 a 10. Tranquilo? E isso eles ficam vendo. Volta e meia eu mando um link para eles através do SIGA, dizendo, ó, não se esqueça de ir nesse link para ver como é que tá a nota de vocês. Ó, não se esqueça de ver. Isso é uma ação muito rápida, 30 segundos você faz isso. E ajuda. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês, finalmente, é o plano de aula. Esse aqui foi um material que eu separei para a disciplina que eu também vou fazer junto com vocês, tá certo? Para vocês irem vendo o que está acontecendo. E separei alguns textos, não sei se vou usar todos, tá? Enfim, aí vem lá o meu plano de aula, que também está, eu fiz ontem, então é só para vocês verem como é que eu monto o plano de aula. Eu abro uma planilha no Excel, meu primeiro dia de aula vai ser dia 1º de 6 de 2020, é tudo um faz de conta. O
que eu vou ter aqui? Ó? Do dia 1º/6 eu tenho como data inicial da ação, data final da ação, certo? Qual vai ser o assunto que eu vou trabalhar nesse intervalo de tempo do dia 1º ao dia 5? Ambientação. Que é aquele período que vocês tiveram quando vocês fizeram o curso, porque eu sabia que ia dar problema com matrícula, sabia que ia dar problema com, onde é que fica no solar, como é que eu me matriculo, o que eu tenho que fazer e tal. Então eu dei aqui para os meus alunos, nesse exemplo, eu estou dando para eles aqui 4 dias, 5 dias, né? Na verdade 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 5 dias para se ambientarem no espaço do curso, tá? Então esse aqui a gente não vai trabalhar nada e eu vou explicar para eles como vamos trabalhar. Em geral, eu também gravo um vídeo explicando para eles o que eu puder. Mas no dia 6/6 começou então as aulas de fato. O que está lá para programado do dia 6 ao dia 10? Eu vou ter disponibilizado um arquivo para eles de tecnologia, parte 1, e um vídeo explicando. É assim que eu vou trabalhar na minha disciplina, tá? Isso vai equivaler a aproximadamente 8 horas aula, apesar de que o intervalo de tempo aqui é de 4 dias para eles fazerem isso, tá? Ler o texto e ver o vídeo. Eles não vão me dar nenhum retorno, né? A minha pontuação aqui é 0, não tem pontuação. Lembra que eu mostrei isso aqui no Bambu para vocês? Ó? Primeiro momento, sem pontuação alguma. Tá? Não é pontuado. Aquilo que eu estou mostrando ali para vocês é isso aqui. Ok? Vamos voltar para lá. Ó, tá aqui, sem pontuação nenhuma, pontuação de 0, tá? Depois eu resolvi que no dia 6/6 também vai entrar junto, concomitante, eu já vou dizer para eles que eles já podem postar no mural. Se eles lerem tudo no dia 6/6, assistir o vídeo, tá, eles já podem fazer as postagens no mural, vai estar aberto. E essa postagem no mural vai equivaler a 2 horas a aula, tá certo? E vai valer de 0 a 1 ponto. 2 comentários eu estou pedindo, um para cada ação no mural e no fórum. Isso depois eu explico melhor para eles, tá? Mas tudo isso aqui fica, inclusive, compartilhado com eles. Essa coisa aqui dá um trabalho da primeira vez. Depois, você só tem que mexer em cima disso aqui. Eu tenho planos de semestre. Cada um disso aqui, ó, tá vendo? Ó, é uma aula. Tá? Todo esse conjunto aqui, ó, é uma aula ou então 2 ou 3 aulas. Tá? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Então pronto, aqui ele já sabe que é pontuado. Finalmente, do dia 10 ao dia 14/6, eles vão ter aberto um quiz que eu vou ter preparado, com 5, 10 perguntas, não importa, que vai valer uma pontuação de 0 a 9, né, e que vai estar, então, no Google Classroom e no Google Forms, né, vai estar lá para eles responderem. Ok? Do dia 10 ao dia 14. Então, essa minha discussão desse tema relativo ao arquivo 1 e ao vídeo 1, né, que está aqui já, né? Lembra? Já está aqui, ó, tecnologia parte 1, tá certo? Já está aqui e já foi disponibilizado lá para eles, de fase de conta. Eles resolvem até o dia 14/6. No dia 15/6, já entra um novo material. Esse material aqui continua eles tendo acesso, mas o moral e tal mudou. Eles continuam tendo acesso agora a um novo, né? Dessa vez vai ser eu vou trabalhar com o PDF, parte 2, que está aqui, já separadinho, tá aqui, tecnologia parte 2, estão vendo? Vou subir, né, levar para o ambiente de aula deles. Isso tudo eu já fiz antes das aulas começarem, tá? Aqui eu só estou mostrando para vocês como é que eu organizo no meu computador. De novo, vou dar aproximadamente 8 horas aula aqui, né? Isso aqui está meio arbitrário mesmo, não tem uma regulamentação sobre isso. E eu tenho para essa parte 2 aqui, que não é nem meu, é de um professor que tem disponibilizado num podcast que eu ainda não botei lá para mostrar para vocês, tá? Mas como eu tenho muito material, tenho um podcast que eu vou dizer para eles ouvirem esse podcast, né? Então é o podcast 1 que vai envolver a parte 2. Depois isso aqui eu melhoro a correspondência, tá? Ler e ouvir o podcast vai ser atividades que eles vão ter do dia 15 ao dia 18. Então eles têm 3 dias para poder se organizar e fazer isso. Esses 3 dias pode ser de noite, de manhã, de madrugada, de tarde, não importa. Sequência do mesmo jeito, ó, terceiro passo. Aliás, segundo passo, postagem no mural e no fórum, um comentário de cada um, vai estar valendo frequência, né? Tá valendo pontuação. E responder o quiz que vai ter sobre esse material aqui. Entenderam? Faço a mesma coisa aqui agora. Ah, sim, no meio dessa história toda aqui eu dei um sprint com eles, né? Do dia 6 ao dia 24, foi um mês assim com atividade direto para eles, tá? Nessa disciplina, imagina que eles podem ter 3, 4 disciplinas acontecendo.
Rapaz, aí eu olhei assim e disse assim, nossa, isso tá ficando pesado, né? Deixa eu dar vou dar um portão aqui para eles, né? O que que eu inventei? Uma atividade extra, tá? Essa atividade aqui é só para mostrar para vocês que antes de eu fazer o tema 3 que tá aqui embaixo, eu vou botar eles a fazer uma atividade extra. Qual é? Eu pensei em pesquisar e disponibilizar para a professora ou professor e colegas um vídeo ou podcast com palestras sobre os temas estudados, ok? É uma atividade extra, não tem problema, vai equivaler a 2 horas, né? Eu vou gravar uma palestra sobre esses dois temas aqui, né? Para que eles ouçam na boa, e vou pedir para eles pesquisarem, deixa eu ajeitar aqui, pesquisarem um vídeo, né? Ou um podcast, faltando letra aqui, ó. Um podcast, né, e disponibilizar o link no mural. Essa vai ser a atividade deles. Gente, ó, nesses dias aqui que vocês têm de 25 a 30, vocês têm um tempo para pesquisar um vídeo legal sobre esses dois temas aqui, ou sobre o tema da nossa disciplina, e pode ser um link de áudio, de podcast, né, que é áudio, ou pode ser um link, né, de vídeo, tá? Disponibiliza lá, as pessoas escolhem para ouvir e tal, e se fizer uma postagem, concorre de 0 a 1 ponto. Todas essas pontuações aqui vão estar presentes aqui, nessa planilha. Reabri. Vamos de novo. A planilha que eu quero mostrar para vocês Não, tá certo, é essa mesma aqui. Tá aqui. Plano. Cadê ele? Deixa eu achar aqui. Eu tô abrindo a mesma, Plano. Fechando tudo. Não tem nada não. Bom. Aqui. Pronto, agora voltamos aqui. Normalizou, tá certo? Tudo aquilo que eu tinha colocado lá, tá aqui no plano de aula. Aqui, ó. Nesse cronograma, tudo que eu tenho aqui nesse cronograma, certas atividades aqui que eu estou pedindo, principalmente as do dia 6 a 10, do 10 até, eu costumo colocar elas listadas aqui, ó. São as atividades pontuadas, vêm todas listadas aqui. E isso vai fazer com que o aluno saiba como é que ele está indo na construção da nota dele durante o semestre, tá? Fica bem tranquilo. Depois que você pega a mecânica, é que nem aprender a dirigir, né? No início você tem essa dificuldade da embreagem, acelera, muda a marcha, tal, olha para os lados, olha para o espelho, vai para frente, vai para trás, o carro não vai. Então, depois que você pega um embalo, só vai. É por isso que eu quero começar a partir de um modelo bem simples, tá? E esse, por incrível que pareça, é um modelo bem simples, tá? Feito a atividade extra, terminamos o mês de junho, vamos entrar aqui no mês de julho. Vejo como é que eu vou fazer essa entrada, repito mais ou menos esse processo. Provavelmente eu não vou mudar esta regra que está aqui, ó. Essa aqui, essa e essa. Vai ser alguma coisa que vai gerar o conteúdo para eles. Isso foi o design de entrega de conteúdos que eu estava falando para vocês aqui. E que eu gostaria que vocês fizessem nas disciplinas de vocês agora, tá? Se quiserem arriscar alguma transformação nisso, sem problema. Conta e risco de cada um, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado. Espero que a gente esteja ficando mais próximos, né, de construção dessa disciplina. Se vocês quiserem agora, fiquem à vontade para ir construindo essa disciplina dentro do computador de vocês. Lá no Google Classroom eu vou ficar pedindo para vocês entregarem as atividades no sentido de vocês aprenderem. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, se vocês tiverem a fim de arriscar, o que eu acharia muito legal, isso sim, eu acho que valeria muito a pena de arriscar. E aí eu vou abrir essa página aqui de novo para vocês. Vocês já podem ir criando a disciplina de vocês no Classroom, tá? Não nesse curso que eu botei aí, tá? Não aí. Vocês criem, vocês mesmos, um espaço para vocês no Classroom, né? Lembra como é? Vamos lá? Vamos tentar aqui, só para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Vão até aqui.
Aí eu vou pedir aqui, vou botar o endereço Classroom, entrar aqui, tá certo? Fazer login no Google Classroom, tá vendo aqui, ó, classroom.google, né? Vamos lá fazer login. Eu peço para vocês. Pronto, massa, esse aqui tá sem nenhuma ainda, ó, é Robson@virtual, beleza, ó, vamos lá. Venho até aqui, participe da sua primeira turma, tá? Não vai dar para ser esse, por quê? Robson@virtualfcbr é nosso da universidade, então o Google Classroom só me permite que eu participe, quer ver? Eu acho que ele não vai deixar eu criar a turma, ó, tá vendo, ó? Não permitiu, tá? Então vamos lá. Vamos mudar o usuário aqui para um usuário Gmail. Pode ser esse. Ok, já tem aqui o curso de vocês, mas agora, ó, eu vou vir para cá e vou criar uma turma, estão vendo, ó? Mais. Isso é que eu estou pedindo para vocês fazerem agora nos endereços de vocês com as disciplinas de vocês, tá? Ó, aí ele pergunta, né, em uma escola ou com alunos, porque se eu for colocar que eu vou usar com a UFC, eu preciso que a UFC tenha comprado e feito negócio com o G Suite Education, tá? Então eu li e entendi que nós não temos essa história, né? Então eu sei que agora eu não vou... Vamos lá. Vamos criar junto aqui uma turma de filosofia, depois eu arrumo. Filosofia da tecnologia remota. Ok? A sessão aqui eu vou chamar de Filotech. O assunto, né? É tecnologia mesmo, só montando aqui para vocês, tá? Tecnologia e... Opa! E filosofia. Eu tô sendo redundante aqui, mas só para mostrar para vocês, tá? E vou chamar a nossa sala de sala A. Pronto, turma criada. Tá certo? Ele já está criando essa lentidão que vocês estão vendo aqui agora, viu? Gente, não tende a ser da minha internet, não. Pronto. Turma criada. Se eu quiser aqui, eu posso fazer um upload de uma fotinho para botar. Eu posso criar programas, né? Tá vendo, ó? Aqui eu posso botar atividades, ó. Ó, já vou até botar uma atividade, já que já tem lá. Vamos lá. Eu vou querer criar uma atividade que vai ser material. Só para mostrar para vocês, ó. Tá aqui em material, ó. Filosofia, tecnologia. Vamos lá. Vou chamar de parte 1. Tentar manter uma coerência de nomes, né? Depois eu vou botar a descrição, vou poupar vocês desse tempo, né? E vou adicionar o material. Como é que eu vou adicionar o material? Ó, arquivo, ó, tá vendo? Arquivo. Vamos lá. Selecionar arquivo no meu dispositivo. Já estou com a minha pastinha aqui aberta, ó. Vou nela, logo de cara. Material da parte 1, 2 cliques. Tá aqui adicionar mais arquivos. Não, tá bom. Fazer o upload. O upload significa que eu estou mandando para o servidor do Google Classroom agora, ó. Então tá fazendo o upload rapidinho. E esse texto já vai estar lá para os meus alunos. Depois eu vou... Pronto, já está aqui o texto, tá? Se eu quiser